A paz do Senhor. Gênesis capítulo 1 e versículo 27. Assim Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea. Com este texto bíblico, nós queremos fazer uma análise a respeito da ideologia de gênero, que defende que após o nascimento, a criança que vai escolher se ela é do sexo masculino ou feminino. E nós iremos olhar por dois sentidos diferentes, de acordo com a biologia e de acordo com a Bíblia, se esta tese tem fundamento ou não. Primeiro, a fecundação, ela acontece quando o gameta masculino, que é o XY, fecunda o gameta feminino, que é o XX, e após esta fecundação acontece um processo chamado nidação, que o zigoto se transforma em mórula, de mórula ele se transforma em blastocistos e passam aproximadamente 12 dias até chegarem ao útero. É um processo chamado nidação. O processo embrionário, ele passa por várias mutações, várias divisões e até tornar-se feto. No momento que acontece a formação do tubo neural, dará origem então ao cérebro e à medula espinhal. Neste processo, o corpo da mulher passa por inúmeras mudanças biológicas, psicológicas e estéticas. Observe o seguinte: até a 5ª semana nós somos assexuados, ou seja, sem sexo. Mas na 6ª semana as gônadas elas começam a se diferenciar. Nós vamos observar que se os ovários forem desenvolvidos, eles segregarão o hormônio estrogênio, que é o hormônio feminino. Se os testículos forem desenvolvidos, produzirão o hormônio testosterona, que é o hormônio masculino. Então veja bem, já no útero se tem a definição se é macho ou se é fêmea. E acontecerá um longo processo de mudanças no corpo feminino, como no feto, até o momento do seu nascimento. Nós vamos observar algumas declarações da Associação Americana de Pediatria. O que a Associação Americana de Pediatria nos diz? Primeiro, a sexualidade é um traço biológico binário objetivo. X e XY são marcadores genéticos de saúde, não de distúrbio. Então veja bem, ou é XX ou é XY. Estes estão marcando o quê? Se é homem, se é macho ou se é fêmea. Outra afirmação da Associação Americana de Pediatria: a norma do design humano é ser concebido como macho ou fêmea. Esse princípio é auto-evidente. Quando a criança nasce, ninguém vai chegar lá e olhar assim, e o que será? Não, ninguém sabe, não dá para definir. Todos definirão no nascimento ou antes, quando faz uma ultrassonografia, se é macho ou se é fêmea. Ninguém nasce um gênero. Todos nascem com um traço biológico. Na hora que ele já nasce, você se identifica qual é o traço biológico dele. Outra afirmação: os hermafroditas não são um terceiro sexo, sim, uma má formação. Outro sim, gênero é um conceito sociológico e psicológico, não um conceito biológico objetivo. Não tem apoio na ciência para defender a tão falada ideologia de gênero. Vamos observar à luz da Bíblia o que a Bíblia fala. Gênesis 1, 28, a parte A. A Bíblia diz assim: Deus os abençoou e lhes disse: frutificai
e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a. Quem foi que Deus mandou frutificar, multiplicar e encher a terra? Para o macho e para a fêmea. Em nenhum momento Adão ficou: e que gênero eu sou? Eu sou masculino ou sou feminino? Ele foi formado macho. Tanto os órgãos reprodutores internos do homem, como os externos, são diferentes dos órgãos reprodutores internos e externos da fêmea. Jeremias, capítulo 1, versículo 5, observamos o que a palavra diz. Antes que eu te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei. Deus santificou e conhecia Jeremias no ventre materno. E ali Deus separou ele para ser um escolhido, um anunciador da palavra. Gálatas capítulo 1, versículo 15. O que é escrito? Paulo diz assim: mas quando aprove a Deus, desde o ventre da minha mãe, me separou e me chamou pela sua graça. Paulo, pregador do evangelho, antes perseguidor, ele já tinha sido separado e chamado por Deus no ventre. Por quê? Porque Deus conhecia, porque Deus sabia que ali estava um verdadeiro pregador e anunciador do evangelho. Vamos observar algumas profecias concernentes a Jesus. Isaías capítulo 7 e versículo 14 diz assim: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. A virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Como era que a virgem ia conceber? Ia ser gerado nela. Havia ainda 740 anos para a virgem nascer. E a profecia já era dita, não havia nascido a virgem, nem o anjo havia aparecido a ela ainda. O que o Senhor falou? Conceberá, dará à luz um filho, ou seja, sexo masculino. Isaías 9,6 diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Olha bem, um filho nos nasceu, porque um menino nos nasceu, menino, filho, principado. Estava dizendo o quê? Que ele seria do sexo masculino, uma profecia dita com respeito ao próprio Senhor Jesus Cristo. Ao estudarmos a anatomia e a fisiologia humana, vemos diferenças reais entre macho e fêmea. Biologicamente, fisiologicamente, anatomicamente, são diferentes. Mas o interessante é que se completam, diferentes, mas que se completam. Observe que o salmista Davi, em Salmo 139, o versículo 16, ele escreve assim: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Todos os dias que foram ordenados para mim no teu livro foram escritos segundo o teu querer, quando nenhum deles ainda havia. Então Deus já nos conhece ainda informe. No momento da fecundação acontece o fenômeno, a maravilha da vida. É o milagre de Deus. São milhões de espermatozoides que saem, mas só um, ele fecunda o óvulo. E o que acontece? É um processo de milagre, de maravilha, que o Deus de glória permite que nós, macho e fêmeas, continuemos agora a lhe exaltar, a lhe glorificar e lhe bendizer. Portanto, não existe nenhuma prova científica, não existe nenhum estudo científico que vá de encontro à biologia, que vá de encontro à palavra de Deus. Sabe por quê? Porque o Criador, ele fez macho e fêmea totalmente um diferente do outro. E quando se conectam, quando se encontram, quando vivem juntos, completam uma sociedade linda, maravilhosa, onde cada um coopera da sua forma diferente e vivem. E quando coabitam
dão origem a um novo ser dado por Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde gloriosamente em Cristo Jesus. Amém.